Glória a Deus. Você pode sentar, por favor. Pode sentar, dona Zaya, por favor. Irmãos, igreja tem que ter testemunho, amém? Tem que ter resultado. Aqui não é uma teoria de evangelho, mas nós vivemos a prática do evangelho, amém? Então nós temos que ter resultado. Qualquer coisa na sua vida que não tem resultado, você precisa ter uma conversa com Deus, amém? Porque Deus é um Deus de resultado. Ele planeja e o planejamento dele é profícuo, o planejamento dele é executado e traz um resultado, né? Nesta manhã eu vou falar sobre o poder da cruz, mas não é só sobre o evangelho que nós queremos falar. Nós queremos falar sobre o poder do evangelho, amém? E o poder do evangelho alcançou a vida do Euclides Júnior. Chegou lá e alcançou a vida dele lá atrás. Só que percursos da vida dele, situações na vida dele, como existe na vida de cada um aqui, nos tiram, às vezes, do trilho, não é verdade? Nos tiram do caminho. E nós reencontramos ele debaixo já das orações da sua mãe, Amabel, não é verdade, Amabel? Que orou, que ora por todos os seus filhos, todos os dias. Eu falo de vez em quando com ela em inglês, porque ela não entende direito português, não, estou brincando. Né? Ela ora pelos seus filhos, né? Em inglês, né? Em português também. E o poder de Deus alcançou a vida dele. Só que o poder de Deus não só alcança para salvar, amém? Algumas pessoas decidem viver só a salvação. Quem concorda com isso? Elas não querem viver o resto do evangelho. E vivem a sua vida, às vezes, ao seu bel prazer. E, pelo que eu entendo de teologia, podem perder a salvação, amém? Tem gente que diz, uma vez salvo, sempre salvo. Mas tudo bem. Eu acredito que a pessoa, por mais que Deus a ame, por mais que Deus queira, a pessoa tem que ter um comportamento e se livrar, através do Espírito Santo, das obras da carne, amém? Tem que ter uma busca, pessoal, senão fica muito fácil, irmão. Mas eu, por mais que seja sempre salvo, e eu vou ser salvo, eu aceitei a Cristo, vou ser salvo, eu tenho que desfrutar do Evangelho e do poder de Deus na terra dos viventes, amém? Senão, mesmo que eu creia nisso, eu posso viver uma vida fora do propósito de Deus, uma vida miserável, que eu digo não tem nada a ver com situação financeira, amém? Miserável, pobre de espírito, longe da presença de Deus, e eu não alcançar o que Deus tem para mim, que nem Sansão, um escolhido, fica cego, escravo, mas o propósito de Deus se cumpre, que ele matou mais filisteus na morte do que em vida, amém? Então entendam o que eu quero falar. E o Euclides teve esse reencontro com o Senhor. E ele acreditou na frase que diz, crede em Deus e estarei seguros. Crede nos seus profetas, nos profetas de Deus. Não é profeta pessoal, é profeta de Deus. E prosperareis. Euclides, por favor, venha aqui. E Deus, quando ele vê um coração, irmão, Deus é cirúrgico. Foi cirúrgico com a Manu também, né, por causa da missionária, que falou várias coisas para ela, ela entendeu, e aqui Deus só revelou, mas foi pela missionária. E para o Euclides, Deus foi cirúrgico, contra a cirurgia que Deus fez aí, não no seu coração, mas na resolução. Bom dia, igreja. Eu vou contar bem completo, tentar contar em ordem cronológica, porque é muita coisa. Em 2022, eu ainda não estava na igreja, eu fiz um concurso de oficial de justiça, tinha 3 vagas. Fiquei em 51. Então, fiquei bem longe na fila. E 2023, eu e a Amanda começamos a frequentar a igreja, e o pastor falou que eu ia ser chamado. E era bem difícil, né? 51, 3 vagas, tudo bem. E nesse tempo, Deus foi trabalhando comigo, trabalhando na minha vida, transformando. E no começo eu dava só as primícias, né? E o salário que eu recebia, eu era técnico no tribunal. O salário que eu recebia, eu pagava a maior parte das contas, mas a Amanda ajudava um pouco.
E no final do ano passado, ela é professora temporária, ela acabou o contrato dela e ela falou, olha, eu não quero voltar a ser CLT. Então, eu honrei minha esposa. Eu falei, tudo bem, deixa comigo, eu cuido da casa. Sim. E desde aquela época... E minha mãe ajudou muito, né, mas Deus proveu. Desde julho do ano passado, eu recebi vários aumentos, promoções que eu não esperava. E eu comecei a aumentar o salário. A primeira coisa que eu fiz foi passar a dar o dízimo para a igreja. Então, 1 ano atrás, eu comecei a dar o dízimo. Eu dava só ofertas, mas passei a dar o dízimo. Mesmo que nos momentos difíceis, foi um ano muito desafiador. Tudo que eu recebia, dava o dízimo, pagava as contas, o resto eu dava para minha esposa. Pra fazer as unhas, cabelo, né? Homens solteiros, anotem os princípios. Mulheres, não fiquem com inveja, ele já é casado, muito bem casado. Os casados também, que anotar. E além disso, eu também fui obediente, né? Deus falou para eu ajudar na igreja, servir. Eu sirvo no ministério infantil e ajudo no portão. E às vezes é cansativo, às vezes é desafiador. As cantatas que a gente fez, teve vezes que eu pensei, não, vou pedir para o pastor passar para outra pessoa, eu não estou dando conta. E Deus falou, não, vai ser você. Tudo bem, eu fui obediente. Foi muito difícil. Certas vezes, né, que eu estava trabalhando 2 empregos e vinha, fazia, a gente tinha os ensaios nos sábados, era cansativo, mas eu fui obediente. E, apesar de estar em 51, eu fui nomeado para o cargo de oficial de justiça e tomei posse, e hoje eu sou aqui, oficial de justiça. E eu só quero falar rapidinho que realmente eu estudei, fiz a prova, venci em novembro. Eu já tinha desistido, pensei que não. Isso. E várias pessoas falaram, eu falei, não, foi por causa de Deus. Falaram, não, você estudou. Mas na Bíblia fala, o homem prepara o cavalo para a guerra, mas quem dá a vitória é Deus. Então eu quero reconhecer que foi Deus, agradecer a Deus, né? E só para informar, se a gente voltar 1 ano atrás, eu vou ganhar mais do que o dobro do que o que eu ganhava naquela época. E uma última coisa, antes de vir para a igreja, eu estava envolvido com outras religiões, com budismo, espiritismo, algumas seitas, inclusive, e foi julho do ano passado, o pastor veio orar por mim e ele falou que ele viu uma dessas seitas fazendo trabalho para eu não prosperar. E mesmo assim, eu obedeci a Deus, fui fiel, eu entendi que a gente tem que pagar o dízimo, e Deus me honrou, e eu estou prosperando, apesar do trabalho para eu não prosperar. E ele estava um pouco abatido, que disse, pastor, vai chegar em novembro e vai perder a validade do concurso. Isso, acho que foi em março, né, que a gente conversou, abril. Aí eu falei, em novembro do ano passado, Deus já tinha dito para ele, você vai ganhar tanto bruto e tanto líquido. Falei um valor, não foi tanto bruto e tanto líquido, em novembro. Ele disse, 24, né? Vixe, 2 anos atrás. Eu disse, se Deus falou, vai se cumprir, amém? A gente é só o carteiro, amém, irmão?
Tem uns carteiros que são fajutos, não é que nem a Eliane ou o Dodivan, que trabalham muito bem lá nos Correios, na administração, mas tem uns carteiros que não entregam direito, mas os carteiros que seguem a Deus, entregam, amém? Não, mas o Dodivan não é carteiro nem a Eliane, eles trabalham na parte administrativa. Eu estou dizendo, a gente é só o carteiro na terra, amém? De Deus. A gente tem que ouvir a voz e realmente falar o que é de Deus. Por isso, muito cuidado onde você vai receber uma profetada, onde você vai receber uma oração, porque realmente tem que ter uma busca do Senhor na sua vida. E ele ouviu os valores, bruto e líquido, e ficou, sério? Tudo isso? Aleluia. Só que chegou em março desse ano, ele disse, encerra em novembro o concurso. Aí bate uma tristeza, não bate, irmão? 51, 3 vagas, qualquer um bateria uma tristeza. Só que Deus chegou para ele e mais uma vez falou, você está abatido? E às vezes a pessoa chega na igreja e nem está falando nada. Só que Deus manda ele falar com a pessoa. Eu disse, e aí, Euclides? Deus manda eu falar para você que você vai ser chamado em julho, não foi? Aí, julho, tem certeza, porque tem que vir o dinheiro para o TJ, senão o TJ fica sem dinheiro, tudo mais. E ele tinha chegado até nele e tinha parado antes dele, da última vez. Aí, quando saiu a portaria, que ele foi chamado, saiu a portaria dia 2 de julho, né? O e-mail, chegou 1º de julho, né? Quando começou o mês de julho, chamaram ele, que ele iria ser chamado. Então, quer dizer, já estava garantido. Só que demora, irmãos, a gente conhece um pouco da justiça, demora 30, às vezes 30 e poucos dias, às vezes chega até 40 para arrumarem tudo. Organizarem, porque não foi só o oficial de justiça que tomou posse, foram outras pessoas que passaram no concurso, e foram muita gente ali, chegou muito recurso, quando Deus abre a porta para um, acaba abençoando os outros, né? E quantos outros não estavam orando também, são realmente servos, pessoas do Senhor, e estavam clamando e orando também, não é uma coisa só do Euclides, mas aqueles que buscam a Deus, e abriu a porta, ele falou, pastor, ó, agora em julho chegou, né, deve ser mais lá para frente, eu disse, não, tudo vai ser em julho. E no dia, a posse foi dia 30 ou 29? Dia 29 de julho foi a posse dele. Glorifica o Senhor com uma salva de palmas, irmãos. Irmãos, Deus fala, Ele cumpre, amém? Eu queria que agora os diáconos entregassem os envelopes para você. E hoje é um dia, pastor, é obrigado? Não é, irmão. Eu te obriguei a alguma coisa, Euclides? A dar dízimo, mas você entendeu. Irmãos, eu converti o Espírito Santo falando certas coisas comigo. A conversão realmente é genuína quando você escuta a voz do Espírito Santo. E não importa se você busca muito a Deus ou não busca muito a Deus. Quando o Espírito Santo começa a falar com você, você começa a entender sobre primícia, sobre dízimo, sobre oferta, sobre ter uma vida na presença dEle, né? Um dos testemunhos do Itamar que ele falou aqui para mim foi o livro O Temor do Senhor, do John Bevere. Ele disse, pastor, se eu fosse ler esse livro em outro tempo da minha vida, não ia fazer sentido nenhum, eu nem ia conseguir ler o que eu estou lendo isso daqui, porque não tem nada de sentido para mim há um tempinho atrás. Mas quando eu comecei a vir para a igreja, eu comecei a entender que certas coisas fazem sentido naquele livro. A sabedoria, o discernimento, entender certas coisas que eu não entendia. Lembra, Itamar, que a gente conversou sobre isso? Ele disse, certas coisas que eu não entendia, eu fazia negociações, eu fazia coisas que não davam certo, e agora eu estou entendendo certas coisas. Está fazendo sentido justamente porque eu decidi ter uma mudança na minha vida. E eu vejo que Deus está gerando essa transformação. Então, existe mais prudência em fazer certas coisas, não é verdade, Itamar? Existe mais observar. Ele até falou para a gente, vamos orar porque tem grandes negócios, mas para ver se é para eu entrar nesses grandes negócios mesmo. Porque isso começa a vir o temor do Senhor. Então, nesta manhã, faça o seu dízimo, faça a sua oferta. Nós estamos começando um mês, eu já quero profetizar sobre a sua semente. Pai, neste mês de agosto, Senhor, abre portas para os teus filhos, que eles estão esperando, que eles estão buscando, mas eles não têm essa força, eles não têm, Senhor meu Deus, esse recurso, eles não têm, Senhor, esta conexão, mas Tu és o Deus dos recursos, Tu és o Deus das conexões, Tu és o Deus que abre porta e ninguém pode fechar, porque Tu tens a chave de Davi, Tu fecha portas que as pessoas às vezes não entendem, mas quando lá na frente foi para proteger ela, Senhor, foi para livrá-la ela de alguma situação. Pai, não olha para o Teu filho em si, pelo que ele tem sido até hoje, mas olha para o princípio da semeadura, da semente. O que ele está semeando diante de ti vai primeiro gerar uma transformação nele,
para ele ser uma boa semente, que vai dar frutos a 30, 60 e a 100 por um na vida dele, na família dele, e depois começa a agir em todas as áreas da vida dele, até na área de prosperidade, para que ele possa prosperar em nome de Jesus. Quem pode dar um amém? Entregue, dê uma salva de palmas ao Senhor, entregue essa sua semente. Eu queria que o Dorivan passasse, recolhesse os envelopes, junto com a Eliane, se pudesse recolher. Irmãos, eu vou falar sobre algo que é muito importante você entender. Os envelopes estão por aqui, ó, Dorivan, tem gente aqui, Eliane aqui, ó, na frente, o Paulo. É muito importante você entender isso. Você pode até não anotar tudo, mas se uma frase, uma palavra falar tão forte com você, anota no seu celular. Não pode entrar em redes sociais, mas se você quiser anotar alguma coisa, anote, né? Por isso que a gente não fez ainda um escaninho aqui, que nem tem certas reuniões em lugares públicos ou empresas, que você deixa os seus celulares no escaninho, porque você não pode, às vezes, filmar, fotografar. Aqui você pode filmar, fotografar, só não pode perder o seu tempo em redes sociais ou em jogos, porque você tem que ouvir a palavra de Deus. Mas anote. Eu vou falar tanta coisa aqui, eu vou falar sobre o poder da cruz, amém? É necessário você entender o poder da cruz. O primeiro texto, Dodge, você pode colocar aí, ô Júlia? 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, amém? Isso não fala só sobre compreensão, isso também fala sobre efetividade. O poder da cruz você tem que entender para ser efetivo na sua vida. Não é só, eu acredito, não acredito, não. Você tem que acreditar e o poder da cruz tem que fazer um efeito na minha vida que eu sinta e seja transformado e viva esse poder da cruz, amém? Porque a fé, eu sei que a fé é necessária para você acreditar nisso, mas se não for efetivo, quantas pessoas eu vejo na igreja que o poder da cruz não é efetivo? Vivemos em um mundo que valoriza o quê? É efetivo às vezes isso, grandes construções, grandes impérios e grandes conquistas, não é verdade? E justamente, mas Deus decidiu mudar a história do Nazaré através de uma cruz. Não foi com um grande rei na terra, uma grande situação na terra. Não, ele trouxe alguém do céu e sobre uma cruz ele mudou a história da humanidade, amém? Deus, ele gosta de fazer umas coisas assim que é extraordinário para o homem, é impressionante. Para Roma, o que era para Roma a cruz? Era um símbolo de vergonha. O que era para os judeus a cruz? Era sinal de maldição. Olha só o que Deus veio confundir a humanidade. Entretanto, para Deus a cruz era o maior ato de quê? Qual foi a cruz? Foi o maior ato de amor. Onde o céu encontrou com a terra. Onde a justiça de Deus encontrou a misericórdia de Deus. Amém? Deus cumpriu justiça. Muitos dizem que Jesus estava com receio de ir para a cruz. Nesta manhã vou dirimir essa dúvida. Jesus jamais teve receio de ir para a cruz. Mas ele disse, afasta de mim esse cálice. Esse cálice é o da ira de Deus, amém? Que foram feitos para aqueles que não creem em Deus. Então não é que Jesus estava com medinho de ir para a cruz. Não, Jesus não estava com medo. Ele disse, eu não quero receber o cálice da tua ira, porque eu vou estar longe de ti, e a minha comunhão é tão perfeita contigo. Se a gente começasse a ser assim com Deus, eu não vou fazer tão coisa, porque a nossa comunhão é tão perfeita contigo, que eu não quero nem fazer tão coisa, porque senão pode, me afastar, pode trazer uma ranhura, pode trazer algo. Então era nesse sentido, amém? Porque senão a gente pensa que Jesus estava com receio. Não, jamais foi isso, amém? Foi justamente na cruz que ele transformou derrota em vitória. Irmão, se você guardar isso, essa frase, na cruz ele transformou derrota em vitória, você nunca vai sair debaixo do poder da cruz na sua vida.
Você vai ter um temor de sair debaixo do poder. Pastor, mas eu erro, eu cometo falhas. Sim, há poder na cruz para te restaurar. Mas deixa ser transformado, amém? Uma criança erra, porque ela está sendo educada. Nós convertemos, estamos sendo educados nos padrões do reino, amém? Mas a gente não pode ser burro velho e continuar querendo só errar, irmão. E burro velho não tem a ver com idade, tem a ver com intimidade. Você pode ter 60 anos e converteu agora, mas não pode ter 40, 50 anos, 60 anos de convertido e continuar nos mesmos percalços, amém? Você traz um atraso para a sua vida. A religião, né, o evangelho sem a cruz é apenas filosofia. Você pode ser um bom filósofo, mas é necessário o poder da cruz na sua vida, amém? A religião sem cruz é apenas tradição. Sem cruz, a religião é só tradição. Quantas tradições, como o Euclides falou, não foi Euclides, quantas tradições tinham por onde você passou? Mas sem o poder da cruz, é só uma tradição essa religião. A igreja sem a cruz perde a sua identidade. Quantas igrejas estão fora da pregação da cruz, não é verdade? Porque nós precisamos ter mais pessoas. Não. Nós precisamos levar o poder de Deus. Amém. E o poder da cruz, o poder de Deus, de acordo com o Deus que nós servimos, vai trazer as pessoas ou não. Amém? Eu não posso fazer algo e deixar a igreja agradável para que todos venham e seja mais agradável elas estarem na igreja, mas a mensagem não é o poder da cruz. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem igrejas que tem de tudo. Quem já foi em igreja que tem de tudo? Cara, tem de tudo. Tem jogos, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Será que estão indo na igreja pelo poder da cruz? Ou por todas as atrações que existem dentro da igreja? Pastor, mas é tão legal lá. Irmão, mas na igreja não pode ser um clube. A igreja não pode ser um hot zone. Pode ter certas coisas para a criança? Pode, mas se virou a razão de ser aquilo, eu não quero ajuntar pessoas. Eu quero levar o poder de Deus sobre as pessoas, amém? Você vai ser na rua, você vai ser evangelizando, lá dançando, cantando, você vai ser evangelizando numa ação social. A gente faz ação social, irmão, de 3 em 3 meses, mas não existe entregar cesta sem ter palavra, sem ter poder de Deus. Eu não vim tirar a sua fome da terra, a pastora Sandra fala em todas as ministrações dela, que geralmente é ela que ministra. Tem que levar o alimento espiritual, amém? Quais os fatos que ocorreram na cruz? Guarda os fatos que ocorreram na cruz, irmão. Primeiro, a cruz destruiu o poder do pecado. Vire para a pessoa do seu lado com todo respeito e diz: o pecado não tem mais poder na tua vida. Amém? Isaías 53, 5, pode pôr? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Você é sarado. O pecado não tem mais aquela força para corroer você, porque existe o poder da cruz, do sangue derramado de Jesus, amém? Então a gente tem que entender que o maior problema seu e da humanidade nunca foi econômico. Vire para a pessoa com todo respeito e diga: entendeu? Sem julgar a pessoa, sem julgar. Mas com todo respeito, assim, né? Sem pensar alguma coisa sobre ela, assim, sobre a mentalidade dela. Só assim, entendeu? Né? Nunca foi econômico, nunca foi político, amém? Nunca foi social. Pastor, mas por que então estão trabalhando na política? Não, porque a gente entende que quem está lá em cima governa quem está embaixo. E você que o seu filho viva outro padrão, que não é o da família tradicional, deixa outros governarem para ver como vai ser o seu filho, amém? A gente tem que entender isso. Mas o poder da cruz, né, o problema da humanidade não é o econômico, político, social. O problema da humanidade sempre foi o pecado. Então nós temos que colocar pessoas em empresas, em lugares que entendam o poder da cruz e não vivam mais com o pecado dominando a sua vida. O pecado tem que ser assim um acidente, mas que você tenha o poder da cruz para ser livre desse acidente e poder entrar no caminho de novo e caminhar, amém? O pecado separou o homem de Deus, o pecado destruiu famílias, o
pecado produziu a morte, o pecado contaminou toda a criação, e foi necessário o poder da cruz para livrar toda a humanidade do pecado. E isso só se faz com uma palavrinha, de 4 letras, chamada amor. Amém? Só o amor podia fazer isso. Se Deus viesse com justiça, não ia fazer isso. Ele teve que amar o mundo. E Deus amou o mundo, amou as pessoas que estavam vivendo dentro do projeto iníquo do mundo. É difícil. Não é difícil amar alguém que não está vivendo uma coisa legal com você? É difícil, né? Só o amor de Deus na sua vida. Quem já teve vontade de bater em alguém aqui? Quem já teve vontade de dar uma palavra que parece uma adaga entrando? Não foi bater, mas uma palavra que foi quase um tapa na cara. Quem já fez isso? Pai, seja sincero, irmão. Agora, quem já foi mais além assim? Era tanta chateação que você teve um rápido ou mais constante pensamento de matar alguém. Levanta a mão. Isso mesmo, amém? Amém? Você tem que ser sincero, porque, irmãos, Deus ama o sincero, amém? Deus ama. O Jacó, irmãos, não tem que ser transformado para Israel, amém? Tem que parar de toda vez. Não, é por causa do outro. É por causa do outro. É por isso que eu digo que o cara que tem certas teorias na vida dele, né? O cara diz que a culpa é sempre da sociedade, nunca é dele. Como é que ele vai se arrepender? É uma teoria que não é muito daqui desse lado, é meio daqui desse lado, né? Não é de direita, é do outro lado. Mas se a culpa é sempre da sociedade, como é que você vai se arrepender se a culpa é sempre da sociedade, irmão? Foi o seu pai, foi a criação, foi a vizinhança, foi o empregador, foi não sei o quê. Nunca é sua, Patrícia. É todo mundo sempre do outro. Como é que vai dar certo? Por isso que não quer Deus. Porque se for para Deus, vai receber o poder da cruz. Eu não quero Deus. Então vamos calar a boca de todo mundo que está falando de Deus. É esse o novo projeto. Então cuidado, que a partir de 2026, né, terminando 26 e vindo 27, pode vir esse projeto por aí, ouviu? Podem não conseguir pelo Congresso, mas já estão vendo de conseguir pelo STF, ouviu? Já está lá, uma ação de alguns certos partidos políticos. A gente tem que entender que nenhum filósofo conseguiu resolver essa equação, amém? Nenhum filósofo, nem Platão, nem Aristóteles, Anaximandro, seja qual for, você pode vir, né, Sócrates, nenhum filósofo conseguiu resolver isso. Nenhum governo conseguiu resolver isso, amém? Nenhum governo conseguiu resolver isso. Nenhuma religião conseguiu resolver isso. Nada, nada, nada. Só um único sacrifício resolveu isso. Eu quero que você saia daqui entendendo, cara, o poder da cruz é isso. Eu não posso me afastar desse poder. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de abrir portas financeiras para você. Eu estou falando de um poder que te dá vida. Um poder que te livra de tudo que é ruim na face da terra. Você tem que caminhar nesse poder. Só que as igrejas não querem mais falar direito sobre esse poder. E tem que falar do poder da cruz, amém? Quando Jesus morreu, o pecado recebeu sua sentença definitiva. Tetelestai. Está consumado. Totalmente pago. O castigo que estava sobre você foi sobre ele. Eu aprendi que eu quero andar nesse poder. Eu sou perfeito? Não. Você é perfeito? Sou. Já está mentindo. Não é. Então a gente tem que entender isso. Amém? A dívida foi paga, o escrito de dívida foi cancelado, a culpa foi removida, a condenação foi vencida. A cruz não apenas perdoa o pecador, presta atenção nisso. A cruz não apenas perdoa o pecador, amém? Ela quebra o domínio que o pecado exercia sobre ele. Quantas pessoas aqui faziam coisas e achavam normal? Normal. Aí você encontrou o poder da cruz. Cara, não dá mais certo isso. Não dá. Quem já viveu isso? Quem já viveu isso? Tem certas coisas que não dá mais. Por mais que você tenha ensinado pelo seu pai, a sua mãe, de repente eles nem eram cristãos ou eram cristãos, mas você fazia certas coisas e dizia, está de boa. Às vezes você vai fazer ainda essa coisa agora e fica um negócio na sua cabeça. Não é mais de boa. Não é mais tranquilo. Não é mais certo você fazer isso com a sua esposa. Não é mais certo você fazer isso com o seu marido. Não é mais certo você agir assim com o seu irmão. Não é mais certo você tratar
quem você deveria tratar diferente dessa forma que você está tratando, você está entendendo? Isso vem dentro de você, porque quebrou o domínio do pecado. O pecado te cega, amém? Segundo fato, a cruz reconciliou o homem com Deus. Você não tinha acesso a Deus. Quantas pessoas que você vê por aí que pode falar Deus, Deus é conhecido por quase todo mundo, amém? Você fala Jesus, ela repudia. Você já conheceu alguém assim ou só eu? Você vai falar de Jesus? Não, Jesus não quero saber. Não, Deus é bom, Deus é amor, Deus quer a gente. Aí você fala de Jesus, não quer saber. O Espírito Santo, não, o Espírito Santo também é legal, mas esse Jesus não. Porque elas não receberam o poder da cruz, elas não conseguem viver. Onde é que está isso? Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer também nos céus. Amém? O pecado levantou um muro entre Deus e os homens. Deus e os homens ficaram, mas a cruz derrubou esse muro. Quem viu a queda do muro de Berlim? Tem gente que tem idade e diz que não viu, mas Senhor perdoa. Essa pessoa que acha que tem 20 anos. Eu falo, Marli, para mostrar que tem 21 anos e não levantou a mão. Irmãos, quem tem depois de uma certa idade? Vou continuar a pregação aqui. Porque quando esbarra em algo que precisa ser curado, quando Jesus expirou, o véu se rasgou, amém? O véu rasgou de cima para baixo ou foi de baixo para cima? Foi um sacerdote que rasgou? Foi um homem que rasgou? Foi quem que rasgou? Por isso que foi de cima para baixo. Sabe o que Deus estava dizendo? Agora vocês podem entrar. Agora vocês têm acesso. Não é mais só pelo pastor que você acessa a Deus. Não é só mais agora pela dona Zaia, que ora 3 horas por toda a família, acorda 4 da manhã, 3:30 da manhã, às vezes também não quer dormir e fica orando a madrugada inteira. Não, não é só por ela, pela minha sogra que eu tenho acesso, não é só pela coalhada dela que eu tenho acesso, né? Não é só pelo babaganuche dela que eu tenho, não, eu tenho acesso porque o véu se rasgou, amém? Não é acesso por ela. Qualquer um aqui que queira ter acesso, tem acesso, amém? A cruz abriu um caminho que jamais poderá ser fechado. Pastor, mas eu pequei, eu errei, eu fui para bagaceira, eu fui para Cátia, para cachaça, né? Mas não importa, o caminho continua aberto. E sabe o que é sensacional, André? Tem um monte de gente que Deus começa a te pôr para te cercar e fazer você voltar para o caminho. Você chega assim, pega um sinal. Você vai onde, pega um sinal. Vai no outro, aí pega um sinal. Aí vai, pega um sinal. Não é verdade? Que amor é esse, irmão? Quem Deus já cercou aqui? Quem Deus começou a cercar? Levanta a mão, levanta a mão. Quem Deus começou a cercar? Você tenta aí, né? Ficar, eu vou ficar na bagaceira. Filma aí. No cheirinho, no cheirinho. Aí Deus cerca, irmão. Deus cerca, amém? Não adianta, Deus começa a cercar você. Tem vezes que tudo começa a dar errado. Quem começou a tudo dar errado na sua vida? Aí você se arrebenta, se quebra, se lasca financeiramente, começa a ficar todo endividado, aí fica doente, aí quase morre, a cova já estava pronta, aí Deus diz, não, ainda vou fechar aqui, só para ver se ainda tem jeito. Porque Ele começa a te cercar, amém? Hoje podemos chamar Deus de quê? Abba, Pai. Podemos entrar em sua presença, amém? Entrar em sua presença, irmão. Os caras lá de trás não podiam entrar, não. Era só um cara. Uma vez no ano, vire para a pessoa do seu lado e diz, por que você despreza esse privilégio? Tem gente que diz que nasceu na hora errada, nasceu na geração errada, nasceu no tempo errado. Irmão, nós nascemos no tempo certo, porque quem escolheu você para nascer no momento certo foi Deus, amém? Você não está aqui por um acaso. Você apareceu, não apareceu assim, irmão. Não apareceu de um sopro. Não, você apareceu com um propósito de Deus, um planejamento de Deus, amém?
podemos adorá-lo, podemos experimentar da sua graça. Nós temos acesso à graça. Quem gosta de favor, irmão? Tu tá lá, não tem grana nem nada, chega um cara, vou pagar um sorvete para você. Quem gosta? Falei. Fala de coisas terrenas. Chega assim, olha, hoje, depois do culto, já aproveita, exerce aí. Hoje, depois do culto, o Itamar vai convidar o Felipe e a Viviana, né, os meninos, para levar e pagar numa churrascaria para ele, na sal e brasa, né, só a carne Angus Prime. Mas você pode chamar outra pessoa para também fazer. Isso é graça, amém? O Felipe não merece nada, merece uma cadeirada sua, mas você vai lá e faz, entendeu? Isso é graça. Isso, olha, está aí. A graça já passou para o Felipe, ó, tá vendo? A mulher sábia já entra. A mulher, quando é sábia, ela já entra. A mulher sábia já entra. Terceiro fato. A cruz venceu Satanás e o império das trevas, amém? A cruz venceu Satanás e todo o império das trevas. Não tem aquele versículo que fala que você saiu da onde? Do império? E foi resgatado para onde? Amém? Foi resgatado, então venceu Satanás e todo o império das trevas, amém? Onde está isso? Colossenses 2,15, pode pôr? Terceiro fato esse. E despojando os principados e as potestades, todo o governo, né, das trevas, do império das trevas, publicamente os expôs ao desprezo. Eles foram retirados da presença. Eles não podem mais tocar. Eles não podem mais vir, a não ser que se dê brecha, amém? Mas eles foram retirados pelo poder da cruz, triunfando deles na cruz. A cruz teve esse triunfo, amém? Satanás imaginou que estava vencendo, contudo a cruz se tornou o seu maior fracasso. Aquilo que parecia derrota transformou no maior triunfo, amém? Da eternidade. A eternidade triunfou para o ser humano, que não tinha direito à eternidade. Você está entendendo o que é isso, irmão? Vã é aquele que acha que a sua vida aqui é o melhor. Diga para o outro, o melhor está por vir. Amém? Porque justamente é no porvir. O melhor está por vir, porque justamente é no porvir. É na eternidade que é o melhor. Aqui é só um pequeno reflexo e alguns tastes, alguns gostinhos do que vai acontecer lá. Então, você acha que eu não vou me preparar para viver lá, amém? Na cruz, Jesus esmagou a autoridade do inferno. Na cruz, ele esmagou a autoridade do inferno. O inferno tinha autoridade sobre todos os seres humanos. Você acredita nisso? Todos! Não, em mim não tinha. Tinha. Eu vou falar com umas pessoas. As pessoas falam assim, mas meu filho é bom, pastor. Por que ele tem que converter? Ele não rouba. Ele não mente. Né? Ele faz sempre as coisas direitas. Eu disse, eu vou orar pelo seu coração, de vez eu orar pelo seu filho. Pai, toma o coração dessa senhora, que olha o filho de uma forma maravilhosa. Aí eu só penso, não posso falar, né? Mas é uma peste. Aí eu continuo, que o Senhor tenha misericórdia, mude esse coração para pelo menos ela orar pelo filho, porque enquanto ela estiver assim, achando das filhinhas dela, não adianta. Que ela possa orar para esse cabra da peste realmente converter, para ele ser visitado, esse sem vergonha, safado, mas eu não posso, só pensando, que ele possa orar para esse menino tão querido, esse príncipe do Senhor, essa princesa do Senhor, possa ser resgatado para viver todo esse reino de Deus na vida dele. Irmãos, como eu vou continuar o evangelho se o cara é perfeito? Cara? Não é verdade? Então tem que orar para abrir os olhos da mãe. Né? Às vezes é da esposa, meu marido é maravilhoso. Tu conhece? Posso trazer aqui a revelação? Não posso. Tem coisas que eu não posso revelar. Jesus esmagou a autoridade do inferno, amém? Esmagou. Quebrou o domínio das trevas. Não tem mais domínio das trevas. Então, para de culpar Satanás. Vira para a pessoa e diz, para de culpar Satanás. Ai, eu não estudei o louvor para esse domingo. Foi Satanás que, olha, entrou bagunçando a minha vida essa semana. Foi não, irmão, foi tua falta de organização para Deus. Amém? Retirou das mãos do inimigo o direito de acusar aqueles que pertencem a Cristo. Não podem mais te acusar. Quem já foi num lugar, irmãos, deve ter acontecido com a pastora Viviane, o pastor Tony, né? A gente ia numas rodas de oração, num lugar assim, irmão, e orar. Aí chegava assim,
aqueles profetas do caos, né? Deus está me dizendo que tu não é boa bisca, não. Aí eu olhava assim. Porque ela que já orava na reunião de oração lá, nas coisas. Eu disse, eu fui convidado aqui, mas tu não tem uma vida com Deus. Cara, então, não tem isso, amém? Pode até acontecer isso, mas deixa a pessoa. Eu já fui para uma reunião de oração que tinha 2 pastores. Cara, uma fila lotava num pastor e não lotava no outro pastor. Vai ver porque um revela, o outro não revela. Isso daí é do ser humano, mas não quer dizer que o pastor tem menos ou mais intimidade com Deus, amém? Eu cheguei num que o cara tocava, a gente só faltava cair eletrizado no chão. Logo quando eu converti, eu sempre ia para a fila dele. Eu quero sentir aquele negócio. Eu nem entendia direito o evangelho, mas quando você vai ficando maduro, você vai entendendo que a palavra é mais importante do que o que você sente, amém? Porque quando a gente é imaturo, a gente quer o poder, quer a revelação. A cruz continua sendo um lugar da libertação. Você precisa ser liberto? Entenda do poder da cruz, amém? E a nossa vida não é liberta por completamente. O acesso à libertação completa é dado, mas a nossa vida vai sendo liberta com o passar do tempo, amém? Tem coisas que, quem já foi liberto assim, de uma coisa que você tinha, quando você entrou em Jesus, você foi liberto. E quem tem coisas que ainda continuam lutando para ser liberto de algumas situações? Algumas situações, medo, receio, insegurança, né? Quem entra, não precisa levantar a mão, não. Quem entra na conta mais de 5 vezes no dia aqui, como se Deus vai depositar algo, aí entra, Deus vai dar o dinheiro, não vai dar o dinheiro. Não precisa levantar a mão, não. Mas tem gente que é tão inseguro que quanto mais você olhar na conta, parece que vai cair dinheiro lá, irmão. Não, é mais você orar, não é olhar a conta, amém? Onde a cruz é pregada com fidelidade, cadeias espirituais são quebradas. Então, onde se fala de poder da cruz, cadeias espirituais são quebradas. Onde não se fala de poder da cruz, é um clube. É só uma reunião de pessoas para serem entretidas e confraternizarem, amém? A gente gosta de comida, irmão. A gente, quando faz um negócio aqui, traz comida, né? Na Leadership School tem sempre comida. O Éricles traz, né? Pessoas trazem, né? O Ramos traz. Tem vezes que o Ramos quer chegar com 20 bolos aqui. Eu disse, Ramos, ainda não está nesse nível de 20 bolos aqui. Pode trazer só 3, 4, mas vai chegar um dia que vai, que ele gosta de servir, ele gosta de fazer. Amém. Quem traz aqui, glória a Deus, continue trazendo os cupcakes do Euclides também. Pode se inspirar, né? Tem um pessoal que gosta de marshmallow, mas é a Thaís. Ela não está hoje aqui, mas ela gosta de trazer marshmallow, gosta de trazer uns negocinhos e tudo mais. Pode trazer, irmãos. Mas não é por causa disso... que trouxe ou não trouxe, que não vai ter poder da cruz, amém? Quarto fato, a cruz liberou cura, restauração e uma nova vida. Você foi curado, restaurado e foi aberta uma porta, dona Zay, um caminho para a gente viver uma nova vida. É isso que eu digo, de uma vez salvo, sempre salvo ou não, essa escolha é sua, amém? Essa escolha de caminhar nesse caminho da nova vida é sua. Eu vou para a igreja quando dá. Enquanto Deus for resto, por mais que Ele te ame e tenha graça sobre você, Deus não pode continuar te abençoando da mesma forma que uma pessoa que serve, que busca, que o Euclides deu um excelente testemunho aqui, porque Deus não pode deixar você entendendo que Ele é resto. Deus tem que ser o primeiro, amém? Enquanto Deus é resto para você, é resto, se der. Se eu tiver afim, se eu não estiver querendo matar metade da igreja, eu vou. Não, se eu tiver... Não, irmãos. Você vem para cá por causa de Deus, amém? Amém? Você não vem por causa do irmão, não vem porque se ele te deu bom dia, se o pastor olhou para você, se não olhou, você tem que vir por causa de Deus. Mas tem gente que não entende isso. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, mas era a outra parte do versículo, eu já li, pelas suas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Você tem que ser curado. Muitas vezes você não aproveita na sua vida algo porque você não foi sarado. Não tem nada a ver com o outro. O problema é você. Amém? Eu sei que tem gente que vai gostar de fazer isso, então eu vou falar agora. Vire para a pessoa do seu lado e diz, não tem nada a ver comigo. O problema é você. Eu não ia falar, mas eu sei que tem gente que ia se realizar falando isso. Eu disse, não, deixa falar, né? Aí a pessoa que ouviu isso vira para ele e diz assim, entendi. Fala assim, entendi. Pode falar, entendi.
Mas também não é só comigo, também é com você. Amém? Tem que devolver, irmão, porque senão a pessoa se acha mais especial que a outra, né? E não é, está todo mundo igual diante de Deus, amém? Não tem, eu fico impressionado com as irmãs. Eu sou a preferida de Jesus. Onde está no Evangelho isso? Eu sou a queridinha. Eu sou. Ainda tem gente que fala uma linguagem que eu nem entendo. Eu sou a Jesus. Aí eu. É língua estranha. Pastor Tony, isso é língua estranha? É estranhíssimo. Tem gente que. Pastor, tem gente que fala isso. Eu sou a queridinha. Umas irmãs. Jesus amado. A cruz não trata apenas do destino eterno, ela também trata o presente, amém? É o presente, você tem que viver no presente. Alcança o presente. Na cruz existe restauração, existe perdão, existe cura interior, existe esperança, existe libertação, existe transformação, amém? Tudo isso na cruz. Irmãos, só um louco, o que não consegue entender o poder de Deus, não quer viver isso. Quem não quer viver isso, irmão? Restauração, perdão, cura interior, esperança, libertação, transformação. A cruz restaura casamentos. Já declaro, seu casamento vai ser totalmente restaurado. Amém? Restaura famílias, sua família vai ser totalmente restaurada. Restaura corações quebrados. Deus não vai colocar uma muleta, não, nem um band-aid. Deus vai restaurar corações que foram quebrados para gerar novos relacionamentos abençoados, em nome de Jesus. Restaura, a cruz restaura a dignidade de quem foi destruído pelo pecado ou por um pecador na sua vida. Todo aquele que foi destruído pelo pecado ou por um tremendo pecador na sua vida, e você acabou pecando de conviver com esse pecador. Eu quero dizer que Deus vai restaurar a tua dignidade. Quem pode dar um amém? Quem pode dar um glória a Deus? Amém? Não existe poder maior que o poder da cruz. O sangue de Cristo não cobre apenas o passado. Amém? Não cobre, ele inaugura um novo futuro. Ele inaugura algo novo no futuro para você. Deus não está só, não, você passou isso aqui, agora você vai ser a vermezinha de Jacó. E vai lá, não, irmão, ele cobre o passado, mas no poder da cruz tu não vai ser verme nenhum, tu vai ser filho, tu vai ser eleito, tu vai ser príncipe, tu vai ser escolhido, tu vai ser aquele que vai viver um novo tempo na tua vida. Você vai viver um novo tempo, irmão, vai viver um novo tempo na sua vida. Ele inaugura um novo futuro. Um novo futuro foi inaugurado e ninguém pode te deter além de você mesmo. Nem Satanás, com todo o império das trevas, porque eles já foram expostos na cruz do Calvário, amém? E por último, o quinto fato, quem já está com a barriga roncando do almoço, mas também atrasou para chegar na igreja, eu estou demorando mais por causa de você. A cruz abriu o caminho para a vida eterna e uma nova criação, amém? O pastor está aqui antes das 8 da manhã, já orando na igreja, 8 e pouco da manhã, não é verdade, Marli? Já estava assim, como diria lá o pessoal de onde eu nasci, cametá, né? Você já está todo enfatiotado. Quem já ouviu essa palavra? Enfatiotado. É, essa palavra. É um outro dicionário. Onde tu te vai já, eu já me vou. Não é francês, é a linguagem de lá. A cruz abriu o caminho para a vida eterna, amém? E uma nova criação. Vire para a pessoa do seu lado e diz, pode até não acreditar. Fale assim, pode até não acreditar, mas você é uma nova criatura. Pode até não acreditar. Tem vezes que eu falo na entonação da Marli aqui, entendeu? Eu quero falar normal. João 3,16. Pode até não acreditar, irmão, mas você é nova criatura. Jesus, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amém? Tudo isso está acontecendo porque Ele amou. Então, o evangelho sem amor não existe, irmão. Amém? Cara, às vezes eu estou chateado com alguém. Às vezes eu vi o quanto a pessoa é difícil. Aí sabe o que Deus manda eu fazer? O que todo cristão tem que fazer. O que é missionária? Orar.
Eu quero orar, irmão. Mas eu tenho que orar, amém? Se eu sou... Não, pode não, pastor. Não, irmão. Aqui é outra igreja, não é essa não, aqui é outra. Tem aquela do... Não é a igreja de Pedro, Tiago e João, não. Amém? A cruz não termina no Calvário. Amém? Ela aponta para um túmulo vazio. Não terminou no Calvário. Por isso que a gente não usa crucifixo em que ele está pregado na cruz. Não é que ele desceu não, irmão. É que ele ressuscitou, amém? Por isso que a cruz está vazia. Porque ela apontou para o túmulo vazio. Amém? Entenda isso. A cruz anuncia o quê? A ressurreição. Existe um novo tempo na sua vida. Existe esperança que você vai viver um novo tempo. Existe vida depois da morte. Jesus morreu, mas ressuscitou. E porque Ele vive, nós também viveremos. Amém? Porque Ele vive, Ele é o primogênito de uma nova geração. Ele pode ser o unigênito do Pai. Não tem ninguém igual a Ele é o unigênito. Não, mas vamos pedir para fulana. Vamos pedir para ciclana. Vamos pedir no passinho para Beltrana. Não adianta, irmão. Ele é o unigênito, amém? Ele é o único. Ele é único. Não adianta você vir com chorumelas. Não adianta você vir, mas é que eu aprendi isso. Eu também aprendi, irmão, que podia pedir para uma galera. Aí depois eu entendi que essa galera não era o único mediador entre Deus e os homens, porque diz na própria Bíblia dessa galera que o único mediador é Jesus Cristo, homem. Amém? Então eu tenho que pregar o evangelho, por mais que eu ame. Sejam meus ascendentes ou meus descendentes, eu tenho que pregar o evangelho com sabedoria, não com acusação. Amém? Sempre com amor e sabedoria. Jesus morreu e ressuscitou porque Ele vive. A cruz garante que a morte não tem a palavra final. Ninguém pode ter a palavra final na tua vida, porque você entende o poder da cruz. Não tem jeito para você, não vai mudar essa situação. E você está nas drogas? Não tem jeito. Não, você fez essa traição? Não tem jeito. Não, você andou por esse caminho? Não tem jeito. Não, agora você tem 40 anos, 50 anos? Não tem jeito. Existe jeito do poder da cruz. Não importa a idade, não importa a sua situação de saúde, não importa a sua situação financeira, se você entende e caminha para o poder da cruz, existe jeito. Não pode existir jeito se você continua do mesmo jeito, mas se você vai para o poder da cruz, tem jeito. Graças a Deus, a gente tem aprendido isso a cada dia. Somos melhores a cada dia, não perfeitos, porque o único perfeito é Ele, amém? Mas no poder da cruz somos melhorados. O justo é como a luz da aurora, vai ficando cada dia mais claro até se tornar dia perfeito. E esse dia perfeito vai ser quando nós enxergarmos Ele. Como João teve só uma visão, os seus olhos são como tochas de fogo, a sua voz é como a voz de muitas águas. Quando nós encontrarmos com eles, o seu cabelo é branco como a lã, e Ele está ali na sua coxa está escrito Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós contemplaremos a Ele, não precisará, diz em Apocalipse, mais de sol, porque o Senhor iluminará a todos, e nós seremos ali como o dia perfeito, não mais tendo um sol de quinta grandeza, porque o próprio sol estará na nossa frente, como o sol da justiça. Como eu vou perder esse essa van premiere desse dia, irmãos? É por isso que eu vivo para Ele. É por isso que tudo que possa vir de planejamento, que a gente possa melhorar o mundo, eu estou lá, vamos lá ajudar a Sandra, vamos lá fazer tal coisa, vamos fazer isso aqui, se é para melhorar, se é para levar Jesus. Quantas pessoas convertem quando a gente está nessa loucura, não é verdade, Rodrigo? Você que está tanto tempo com a gente, não é verdade, Mabel? Quantas pessoas convertem, porque onde a gente vai, a gente prega. Eu vou em diversas igrejas quando está nessa época de junho, julho, agosto, nessa época que a gente tem que levar, né, a parte política, levar outras situações, mas eu vou levar o evangelho. Quantas pessoas convertem e batizam, irmão? Porque tudo é para Ele, tudo é por causa dEle, todas as coisas foram feitas para que Ele governe. A gente tem que entender isso, e todos que permanecerem nele estarão contemplando essa vitória, irmãos. Eu quero contemplar a vitória. Derrota é muito ruim. Quem gosta de derrota aí, misericórdia, vou orar por você. Quem gosta de derrota, eu vou orar por você, porque em Cristo nós temos vitória. Ele venceu e nós venceremos com Ele, amém?
Quando olhamos para a cruz, não vemos apenas madeira, vemos perdão, vemos reconciliação, vemos vitória, vemos restauração, vemos esperança. Por isso que eu nem uso o crucifixo, irmão, nem aquele que a cruz está vazia, porque eu entendi que a cruz está no meu coração. Eu tenho que saber todos os dias desse poder da cruz no meu coração. Não escreverei mais numa tábua, não escreverei mais na testa, mas escreverei no seu coração sua fidelidade e amor a mim, diz o Senhor, amém? Fidelidade e amor ao Senhor. A cruz começou uma nova história, ela mudou o destino da humanidade, deu acesso à eternidade e continua libertando vidas hoje para viver uma nova história. Quem aqui foi liberto e começou a viver uma nova história? Levante a mão. Deixa eu levantar as duas minhas e o meu pé aqui também. Eu vivo uma nova história, irmão. Eu vivo uma nova história. E essa história tem tanta coisa para vir ainda, tanta coisa. Pastor, mas o senhor já tem 56 anos, mas tem tanta coisa, irmão. Deus me dá unção de Caleb. Unção de Caleb de ter 60, 70, 80 e poucos anos, mas que a força e a unção do Senhor esteja na minha vida, para conquistar aquilo que o Senhor tem para conquistar através de mim, que essa unção esteja sobre a sua vida, para você ir conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para conquistar através de você, em nome de Jesus. Você quer receber o poder da cruz na sua vida? Patrícia, Paulo, Marli, venham, vamos louvar. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não vou fazer o apelo aqui, porque eu creio que todos já têm Jesus, todos aqui já são batizados, aqueles que são maiores de 12 anos já são batizados. Se você quer Jesus, se você quer uma restauração na sua vida, eu quero que enquanto estivermos louvando aqui, você venha aqui na frente para a gente orar por você. Não, pastor, eu tenho Jesus, eu já fui batizado, ou então ainda nem fui batizado, mas eu estou meio barro, meio tijolo, né? Às vezes eu desmancho, às vezes eu quebro, às vezes eu faço um negócio, eu quero ficar completo aqui. Então, quero dizer para você, quando estiver no louvor, venha aqui na frente para receber uma oração, amém? Fique de pé agora, nós vamos orar e vai começar esse louvor. Pai, nós falamos no poder da cruz, mas o poder da cruz não pode ser só falado, o poder da cruz tem que ser vivido. Esse louvor, Senhor, eu semeei nesse ambiente, eu semeei nesses corações, como um pregador, como um homem da Tua palavra, mas sem o Espírito Santo, nada funciona. Que o Espírito Santo que está aqui, possa falar aos corações de cada um aqui, e fazer essa semente cair em solo, terreno fértil, da presença de Deus, e homens e mulheres aqui que sabem que precisam de mudança, venha essa mudança pelo poder da cruz. Amém. Vamos louvar ao Senhor.